Olá, tudo bem? Espero que sim. Snag 11, mais dividendos, futuro promissor. Pessoal, saiu essa semana mais um relatório, então, relatório do Snag 11. Vamos aqui apresentar esse relatório e entender o que está acontecendo com esse fundo. Já posso falar, aumentou os dividendos e tem ótimas perspectivas futuras, tá? Vamos analisar o relatório e entender o que está acontecendo. Pessoal, antes de mais nada aí, se inscreva no nosso canal aí, curta, comente, compartilhe, que a gente possa crescer cada vez mais, trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui. Isso é incentivo para nós aqui, tá? Muito obrigado. Já vamos lá então. Ok, pessoal. Pessoal, é o seguinte, o nosso canal aqui é novo, né? Cerca de 2 meses aproximadamente. Nós estamos a caminho já de 300 inscritos. Estamos nos dedicando muito para trazer conteúdos de qualidade sobre investimentos, educação financeira, análise de relatórios gerenciais, de fundos imobiliários, de ações, livros nós estamos indicando por aqui também e muito mais temos a oferecer. Então é o seguinte, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Assim você vai ajudar o YouTube a levar também essas informações para mais pessoas. Antes de analisarmos o relatório gerencial, vamos olhar aqui os números atuais, na data de hoje, dia 22 de janeiro. Então, o Snag ele está sendo cotado a R$ 9,21, ele está com PVP de 0,89, ou seja, está com 11% de desconto. Com relação a seus dividendos, ele pagou em novembro 10 centavos, em dezembro 10 centavos e agora em janeiro 11 centavos. Tivemos um aumento nos dividendos do Snag 11. Esse pagamento vai ser feito agora dia 24 de janeiro. A data conta desse fundo é 10º dia útil de cada mês. Pessoal, o último vídeo que eu gravei foi do RZAG 11, outro Fiagos, bem interessante. Vou deixar aqui em cima dos cards para depois que você acabar de assistir esse vídeo aqui do Snag, assista esse do RZAG, que está muito interessante também, tá? Bom, vou mostrar então aqui a cotação, o gráfico da cotação do Snag 11, onde nós tínhamos aqui, em 24 de julho, ele sendo negociado na faixa aqui dos R$10, permaneceu até o mês de outubro, chegou em outubro, como todos os outros fundos imobiliários e Fiagos, ele caiu, né? Caiu aqui na faixa aqui de 9,30, 9,40 mais ou menos, subiu novamente um pouquinho até 9,70 e chegou então em dezembro, aí ele caiu com força novamente, chegando aqui a próximo de 8,70. E agora retornou então nesses patamares aí, né, de R$ 9,00, R$ 9,20. O gráfico dos dividendos pagos, né, em 2022 ele já pagou 12 centavos, depois ele caiu aqui para 11 centavos, agora estava pagando já há 7, 8 meses já 10 centavos e agora retornou novamente para 11 centavos, tá? Então, vamos analisar o relatório gerencial mais na frente para ver se esses 11 centavos aqui é algo sustentável, se já existe algum guide já disponível que indique uma continuação nesse pagamento, talvez até aumentar para 12 centavos também. Vamos analisar e entender o que está acontecendo com esse fundo. Qual que é a rentabilidade do fundo, então? Nós temos que a rentabilidade desse fundo, eu divido o último dividendo pago pela cotação atual, ele está com uma rentabilidade de 1,19% ao mês. Isso aqui isento de imposto de renda, né, pessoal? Fazendo aqui uma comparação dessas taxas, nós temos aqui 1,19% ao mês, isso equivale a 15,25% ao ano, isento de imposto de renda. Se eu for fazer, então, um investimento, por exemplo, num CDB, que rende 100% do CDI, nós temos aqui 12,15%, tirando 15% de imposto de renda, se fosse investido por 2 anos, né? Nós temos aqui um rendimento de 10,32% ao ano, o que daria 0,82% ao mês. Então, isso aqui está dando uma diferença, né, de 0,37% a mais nesse investimento do Snag 11, comparado, então, com uma renda fixa nesse CDB aqui, por exemplo. Então, assim, aí muitos podem perguntar, mas eu vou ganhar 0,82 para 1,19, isso é uma diferença tão pouca? Vamos ver, então, quanto é que dá essa diferença efetivamente numa simulação, certo? De 0,37% aqui em favor do Snag 11. Vamos analisar rapidamente aqui. Olha só, vamos analisar, então, uma simulação de investimento de R$10 mil, certo? No Snag 11, pagando 1,19% ao mês, ou nesse CDB lá, que rende 100% do CDI, pagando 0,82% ao mês. Isso aqui já líquido de imposto de renda, né? Então, em 10 anos, esse investimento de R$10 mil, ele se tornaria 41.353 no Snag 11, e no CDB, 26.644. Olha a diferença que dá. Somente nesse 0,37% a mais que nós estamos tendo aqui no Snag. Isso foi, então, levar para um mais longo prazo ainda, em 20 anos, nós teríamos R$171 mil aqui no Snag contra R$70 mil no CDB. Então, para vocês verem que 0,37% é muita diferença no longo prazo. Ok, pessoal, vamos calcular aqui o Magic Number, né? O que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário, ou de um Fiagro, no caso aqui, né? Para que, com os dividendos, no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota. E assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o apoio aí, né, o auxílio dos juros compostos. Então, como é que eu calculo isso? Divido a cotação pelo dividendo pago. Eu tenho aqui que o número mágico é 84 cotas. 84 cotas daí investimento de R$ 773,64 nessas cotações atuais, né? Então, esse é o investimento que eu tenho que ter para que no próximo mês eu já consiga comprar mais uma cota somente com os dividendos pagos. Ok, pessoal? Vamos avançar então para o relatório gerencial com relação à Snag 11 para saber o que está acontecendo com esse fundo aí, né? Vamos ao relatório então, Snag 11 de dezembro de 2024, o último que nós temos que sair essa semana. Nós temos então o início do fundo em julho de 2022, taxa de administração 0,07% ao ano e de gestão 0,8%.
8% ao ano. Então, uma taxa de administração ok, né? Taxa de performance não tem. Nós temos, então, aqui distribuição de 11 centavos, a última que ele distribuiu, já vimos lá anteriormente. Ele tem lucro acumulado de 4 centavos, dividend yield anualizado de 14,16%. Fechamento do mercado em dezembro ele fechou a R$ 9,01, hoje já está R$ 9,21. Cota patrimonial dele é 10,31, então está praticamente aqui com R$ 1,30 de desconto. Tem 109.553 cotistas, patrimônio líquido 626 milhões. Um PVP de 0,87 nessas cotações atuais aqui. Hoje já está um pouco mais alto, né? Remuneração da carteira CDI mais 2,87%. Inadimplência zero. Importantíssimo aqui. Alguns destaques do mês. No mês de dezembro, o Snag apresentou um maior desconto histórico, fechando no mês um PVP de 0,87, com a cotação de mercado secundário. O fundo segue sem eventos de crédito e com carteira de crédito saudável 100% adimplente. Então, ninguém está devendo nada para o fundo. Excelente também. O fundo elevou o seu patamar de distribuição, distribuindo 11 centavos por cota, um resultado que representa 135% do CDI líquido do imposto de renda. Além disso, contou mais com uma forte valorização patrimonial de 1% frente ao mês de outubro, devido à marcação ao mercado positivo dos ativos. Então, os fundos estão devagarinho começando a reagir, né? Ele fala que na carta da gestão abordaremos sobre o novo guidance de distribuição do Snag 11. Então, já temos um novo guidance aí para a gente saber quais as perspectivas futuras de distribuição de dividendos. Ele traz aqui então um cenário macroeconômico, falando sobre a economia no Brasil e no mundo. Traz também as questões ligadas ao agronegócio. Eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu fiz sobre o Fiagro AGRX11. Lá eu já falo também sobre a questão do agro. Então, lá eu falo sobre milho, soja, etanol e algodão também. Então, lá traz um panorama geral também sobre essa situação macroeconômica ligado também ao agronegócio. Ele aqui é bem completo, quem quiser ter uma noção um pouco melhor, é bom baixar esse relatório que é bem interessante também, tá? Então, aqui na carta do gestor, ele começa assim. Na carta da gestão desse mês, abordaremos 2 temas importantes para o Snag 11. A atualização do guidance de distribuição de rendimentos e a atrativa taxa de retorno proporcionada pelos preços atuais das cotas, que atingiram níveis historicamente baixos. Então, com relação ao guidance, né? Desde a sua listagem na Bolsa de Valores, o Snag sempre priorizou investimentos atrelados ao CDI. Agora, com a conclusão das alocações dos 108 milhões provenientes da quarta emissão de cotas, o fundo alcançou a marca de 91% do patrimônio líquido indexado à taxa média de CDI mais 3,67. Então, pessoal, 91% do patrimônio do líquido está indexado ao CDI. Nesse momento agora, o CDI com a taxa Selic em alta, CDI em alta, excelentes possibilidades futuras de entrega de rendimentos desse Fiagro também. Aqui ele mostra então a evolução do spread que está tendo aqui no carrego nas emissões. Então, na terceira emissão ele tinha um carrego aqui de CDI mais 3,47%, e agora na quarta emissão ele já conseguiu então CDI mais 3,67%, ou seja, estão fazendo cada vez mais negócios, né, negociações aqui interessantes e com taxas mais atrativas, melhores para o fundo. Aqui então o guidance de distribuição, ele fala aqui primeiro trimestre, mas na verdade é primeiro semestre, no primeiro trimestre que eles botaram 6 meses para frente aqui, né? Então é o seguinte, janeiro então aqui ele está prevendo continuação dos 11 centavos, pelo menos até junho. Ele traz aqui para garantir uma banda superior e inferior, né? Uma mínima e uma máxima entre 10 centavos e meio e 11 centavos e meio. Então, 11 centavos aqui é o que ele pretende entregar então nesses meses até o mês de junho. Ele fala sobre a taxa de sensibilidade histórica. O Snag mantém uma carteira diversificada composta por 239 devedores, todos adimplentes com as suas obrigações junto ao fundo. Evolução do desconto cota a mercado versus cota patrimonial, né? Nós temos aqui então em cinza seria o valor da cota patrimonial, 10,31, em vermelho aqui o valor da cota mercado, R$ 9,01, isso em dezembro. Hoje já está em 9,20 aqui, 9,21, né? Então nós teríamos aqui, nessa cotação atual, estaríamos tendo aqui um CDI mais 4,77 e na cotação patrimonial deveria dar um CDI mais 2,09. Ele traz também essa tabelinha de sensibilidade. Então na cotação atual hoje, 9,21 aqui, nós estamos tendo aqui um spread de CDI mais 5,14 ou CDI mais 4,37 já descontando aqui a taxa de administração. Na cota patrimonial, que é 10,31, daria então líquido um CDI mais 2,09. Com relação aqui a esse gráfico de performance e desempenho, cotação e liquidez, a liquidez aqui em cinza está em torno de R$1.400.000 por dia. A cotação aqui, né, quando nós mostramos lá anteriormente também, ele vinha sendo cotado a R$10 aqui até agosto, setembro, outubro, quando começou então a cair, também assim como os outros fundos imobiliários e fiagros também tiveram esse mesmo comportamento. Traz aqui também o número de cotistas, praticamente em novembro e dezembro aqui ele baixou um pouquinho, baixou em torno de 100 cotistas, mas vem se mantendo aqui um patamar aqui de 100, 108 a 109 mil cotistas. Aqui o gráfico da cota patrimonial versus cota de mercado, então ele vinha se mantendo aqui praticamente igual a cota de mercado e patrimonial até o mês de setembro. Chegou em outubro, então, ele começou a cair, né? Então, nós temos 10,31 versus 9,01, que é a cota de mercado no dia 31 de dezembro. Hoje, já estamos 9,20, um pouquinho mais acima aqui, né? Aqui o gráfico da distribuição e dividendo yield anualizado. Então, ele estava distribuindo aqui 10 centavos, daria 13,26. Agora, com esses 11 centavos, está dando 15,68% ao ano.
Aqui nós temos a DRE do fundo, dezembro está aqui então. Com relação à receita distribuível, ele baixou com relação a novembro, então 5.600.000 para 6.700.000 em novembro. O resultado final, então, ele ficou com 8.833.000, comparado com novembro, que deu 9.427.000. Porém, ele baixou, então, o resultado final aqui. Mas ele tinha uma reserva interessante aqui de 3.600.000. Agora, essa reserva baixou um pouco para 2.152.000. Então, ele usou parte dessa reserva para fazer o pagamento, para aumentar esses dividendos aqui de 10 centavos para 11 centavos. Porém, sabe-se que, por conta das taxas Selic em alta, o CDI também, consequentemente, aumenta, ele já consegue visualizar, né, uma possibilidade de aumento, então, para esses dividendos aqui, por isso que já colocaram 11 centavos nesse mês. Né? Ainda tem uma reservinha aqui, interessante aqui ainda, né? E essa reserva, então, ele tinha 6 centavos em novembro, então ele tirou 2 centavos ali para compor, então, aquele 11 centavos de entrega de dividendos. Então, mas mesmo assim, ainda tem 4 centavos aqui de reserva que sobrou ainda. Ele traz, então, aqui com relação às alocações e movimentações do fundo, então, seu patrimônio líquido, 626 milhões, 239 devedores. Ele tem 53 milhões atrelados ao IPCA, sendo um IPCA mais 8,13%. E o restante, 557 milhões, ele está atrelado ao CDI mais 3,67%, com a duração desse contrato de 4,7 anos. Em caixa, ele tem 3,7 milhões no fechamento em dezembro. Ele tem alguns galpões alugados, onde julho é o mês de reajuste dos aluguéis. Esses galpões são um centro de distribuições de sementes ligado ao agronegócio também, né? Lógico. Aqui nós temos a carteira de crédito com os CRAs e os FDICs. Nós temos aqui, o que assusta quando a gente vê esse demonstrativo aqui, é esse CRA pulverizado Boa Safra, que tem 54,6% do patrimônio líquido somente nesse CRA. Porém, dentro desse CRA tem 57 devedores diferentes. Então, isso aqui está sendo diluído por 57 devedores diferentes, tá? Então, é isso que é bom deixar bem claro, né? E é um CDI mais 3% também, que é uma taxa bem tranquila de se pagar. Né? Temos outras concentrações aqui em 7,91% do patrimônio líquido, outra 6%, outra aqui 9% aqui embaixo também, com taxas aqui de CDI mais 5,5%, um pouquinho mais salgada essa taxa. Né? O restante é tudo bem tranquilo. Tem os imóveis também, que são esses centros de distribuição que são alugados para o Boa Safra também, tendo aqui um percentual de patrimônio líquido aqui de 6,6% e outro de 1,92%. Esse aqui é atrelado ao PCI e PCA, que são os aluguéis, né? E temos aqui um Fiagro também, que é o Suno Fazenda, que é da própria Suno também, que dá 1,41% do patrimônio líquido. Aqui ele mostra as alocações, então um percentual aqui por ativo, né, do patrimônio líquido. Aqui, exposição por tipo de ativo, basicamente ele tem em CRAS 85,9% e imóveis 8,6%. O restante em FDIC e Caixa. Exposição por indexador CDI, temos 91,1% do patrimônio e IPCA 8,6%. Então, com essa concentração no CDI, logicamente, esse fundo agora, nesse ano, vai performar muito bem, porque a Selic em alta, CDI em alta, Selic com tendência ainda de aumentar pelo menos mais 2% percentuais no mínimo. Então, isso vai trazer ótimos rendimentos para o fundo, como os outros fiados que nós já falamos aqui anteriormente também. Com relação à exposição por setor, revendas e produtores 73,7%, café 11%, laticínios 9%, o restante em outros setores. Exposição por cadeia produtiva, 64,6% é soja, café 11%, laticínios 9% e híbridos 5,2%. Exposição por estado, nós temos aqui basicamente região sudeste e centro-oeste, com foco aqui em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com relação à avaliação de risco de crédito, a Suno contratou recentemente um sistema AgroScore PF da Serasa Experian. Então isso aí traz bastante segurança para os investimentos que o fundo faz. Então esse sistema do Serasa Score ESG Agro do Serasa Experian utiliza inteligência artificial para a busca de cruzamento de informações de múltiplas bases de dados públicas de forma a compor uma nota de 0 a 700, que reflete o status de conformidade socioambiental das pessoas físicas e jurídicas avaliadas. Quanto a esse aspecto, toda a carteira do fundo foi analisada. Aqui em cima ele traz, né, a probabilidade média de inadimplência por devedor por percentual do patrimônio líquido. Então aqui menos de 0,9%. Temos aqui as relações em setembro, outubro e novembro, né? E maior que 15%, temos aqui também setembro, outubro, novembro, 20, 15 e 15. Com relação, então, à análise de risco, basicamente ele tem que 80% aqui é baixo risco. São os que conseguiram mais de 600 pontos. Risco mediano de 400 a 599 pontos seria 18% e 1,5% com risco um pouco mais crítico. Teria um score aí abaixo de 400 pontos. Depois aqui embaixo ele traz um detalhamento de todos os ativos. Esse é aquele primeiro lá, né, da Boa Safra, que tem 54% do patrimônio líquido. Mas lembrando que está aqui, né, ele tem 57 devedores dentro desse CRA. Então ele acaba sendo bem diluído, todo aquele percentual de 54,7%. E traz todos os outros aqui embaixo também, para vocês podem baixar, né, e analisar com mais calma. Bom, gente, então, Snag 11 ele é um fiagro da Suno. A Suno vem mostrando aí ser uma excelente gestora também de fundos, tanto imobiliário como fiagros. A gente vê que é um fundo um pouco mais seguro que outros que nós já vimos anteriormente. Vou deixar aqui também nos cards a análise que nós fizemos aqui num vídeo que eu coloquei do
KNCA11, que é um fundo da Kinea, também é bem interessante também, para você poder comparar entre um e outro, né, e tomar a sua decisão, né? Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Gente, eu peço então mais uma vez aí que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.